começar a melhor aula da semana, né? Literatura. E a gente vai falar sobre simbolismo, né? E aí a gente percebe que a gente já falou do realismo, né? Do parnasianismo, e o simbolismo acontece quase que ao mesmo tempo do que os dois, né? Do que esses dois movimentos. Como eu já falei antes para vocês, na época que aconteceu, eles não classificavam dessa forma. Foram críticos literários que, ao longo dos séculos, né, após, classificaram assim. Né? Então, o que é o simbolismo? Um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França, no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época, movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais, às artes plásticas. Se a gente for lembrar, o realismo era aquele rompimento com o romantismo, né? Era para acabar com a idealização do amor, com a idealização da mulher, do sentimento, né? Aquela imagem da mulher perfeita, inatingível, né? Do amor, de morrer de amor, do exagero. E o realismo corta isso, né? Não, vamos ver o que está acontecendo agora. A mulher tem defeitos, as pessoas têm defeitos, o amor não é isso tudo, ele tem fim, e é o pessimismo e aquela dura realidade, né? O naturalismo é aquela comparação, aquele período que a gente viu que a comparação do homem ao animal, né? A gente tem o exemplo do cortiço. Eu gosto muito de citar a cena da Bertoleza, quando ela vai ser capturada para ser devolvida ao dono, né? Porque ela era uma escrava, e ela rasga a própria barriga e as entranhas saem, né? E o autor descreve como um animal sendo morto, sendo estraçalhado. E o positivismo na época, né? Você nasceu assim, você vai morrer assim e tal. Já o simbolismo, ele quer retomar os ideais românticos, né? Ele quer voltar ao sonho, né? O parnasianismo também, que a gente já viu, é muito a arte pela arte, é a preocupação com descrever um vaso, descrever uma coisa concreta, né? Sem a emoção, sem o sentimentalismo. Né? Então, o simbolismo quer retomar isso. E aí, na França, começa, né, em 1857, o Charles Baudelaire, que é um artista, né? É um artista rebelde, né? Ele publica As Flores do Mal, né? Uma obra que desencadeia uma verdadeira revolução poética no mundo ocidental. Então, ao rejeitar a moral e a poesia convencionais, ele desvendando os universos exteriores, né, a vida das grandes metrópoles e interiores, né, atingindo, graças aos paraísos artificiais que até então permaneciam insuspeitados, Baudelaire torna-se um mestre das novas tendências literárias, apresentando sua teoria das correspondências. Era preciso reencontrar um mundo artificialmente dividido. E aí, qual é o contexto, né, histórico? Ele surgiu, como eu já falei, paralelamente ao realismo, naturalismo e o parnasianismo. Ele teve início na França, no final do século XIX, com a obra As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, 1857. E essa escola surgiu em um momento em que a Europa passava por um período de grande tensão, juntamente com as evoluções que o mundo vivenciava. E essas evoluções e revoluções foram refletidas também na literatura, gerando essas ramificações de escolas literárias contemporâneas. Assim, em meio aos realistas e naturalistas, surgem os simbolistas, totalmente avessos a essas duas escolas e também ao parnasianismo. Em suma, eles buscavam resgatar os valores românticos já esquecidos, trabalhando bastante a questão da individualidade, em oposição ao realismo e o naturalismo que trabalhavam a coletividade. Quais são as características gerais do simbolismo, né? É a visão intuitiva da realidade, a exposição do sensorial, né? O sentimento, das sensações, das visões, a busca do interior, né, do inconsciente, da individualidade de cada um, a subjetividade, né, o eu, o egocentrismo, tudo em torno de mim, tudo em torno do meu umbigo, né?
Temas envolvendo a espiritualidade e o misticismo, né? É um movimento, são as poesias transcendentais, que transcendem ao corpo físico, a matéria, né? A presença de sonhos, de sexualidade, o fascínio pela cor branca, letras maiúsculas enfatizando alguns termos, musicalidade demarcada pela presença de rimas, assonâncias e aliterações, né? As figuras de linguagem que vocês já conhecem. E aí a gente vem no simbolismo no Brasil, né? Tanto em Portugal quanto no Brasil, o simbolismo não teve tanta relevância quanto na França. Em Portugal, essa escola teve início com a obra O Aristos, de Eugênio de Castro, em 1890. Outros importantes simbolistas portugueses foram Camilo Peçanha, Antônio Nobre e Augusto Gil. Já no Brasil, o marco inicial é a publicação das obras Missal, que é uma prosa, e Broquéis, que é poesia, ambas de Cruz e Souza, o maior representante desse movimento em nosso país, em 1893. Né? Cruz e Souza ele foi muito marginalizado na época, ele não foi dado a ele o devido valor na época. Né? O valor que a gente teve, os críticos literários deram a ele foi depois da morte dele, muito tempo depois da morte dele. Outros nomes do simbolismo brasileiro são Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, né? Sendo que Augusto dos Anjos ele já está numa transição do simbolismo para o modernismo. A gente vai ver que o simbolismo é o último movimento literário antes da gente entrar propriamente no modernismo, né? A gente depois vai ver o pré-modernismo, que na realidade não é considerado uma escola literária, é considerado um movimento de transição entre o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo e o próprio modernismo, que é o que começa a trazer uma característica, um rompimento, né, com todas essas outras vertentes. Os autores, né? Vamos falar um pouquinho dos autores. Depois eu vou fazer uma aula específica de cada um, né? Cruz e Souza, né? Um dos mais importantes nomes do simbolismo no Brasil. Característica dele, é o representante mundial do simbolismo. O fascínio pela cor branca, talvez por ele ser negro, né? Também sofreu preconceito racial, por isso que não foi dado a ele o devido valor no período em que ele viveu. Ele era filho de escravos e sofreu esse preconceito, né? Temas espirituais, a retratação da dor e do sofrimento, a exposição da condição do negro na época e o erotismo que é muito presente nas obras de Cruz e Souza. Alfonso de Guimarães, né? Quais são as características dele? Ele tem temas melancólicos envolvendo a dor da perda devido à morte da noiva, né? A presença de traços de paisagens, a religiosidade e a idealização do amor. A idealização do amor e a religiosidade são características muito parecidas com o do romantismo, né? Então eles trazem de volta esse sentimento, né, dos escritores românticos. Camilo Peçanha, né, é o principal representante do simbolismo português. Ele participou também da geração de Orfeu, que deu início ao modernismo, né, em Portugal em 1915. E ele é autor de somente um livro, Clepsidra. Né, os principais temas, né, da obra de Camilo Peçanha: a dor de existir, a renúncia, a desistência e a musicalidade. E aí esse é um resumo do que é o simbolismo. Depois, nas próximas aulas eu vou falar mais especificamente, né, em Portugal e depois no Brasil, só para a gente dar uma introdução. Qualquer dúvida, manda mensagem. Beijos, até a próxima aula.